Saudações, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, paz de Jesus Cristo. Então, estamos aqui de volta, gravando mais um vídeo. E hoje é em comemoração a um grupo de pessoas no passado bem longínquo, por volta de 1400, os moravianos. Um grupo assim de pessoas, de famílias que fizeram a diferença, mostrando a dedicação, o seu amor a Deus e ao seu próximo, e a obra do Senhor, que é missões, que é ganhar almas para Cristo. Este é a única razão, a não ser a vida eterna, de nós aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, que é expandir o reino de Deus. Este é o verdadeiro poder do alto, o poder que vem do alto, que emana do alto, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus, e foi para isso que Ele nos tirou lá do lamaçal de pecado, nos lavou, nos purificou, nos santificou, escreveu o nosso nome no livro da vida. E esse povo, esse grupo de pessoas, eu estou aqui para fazer uma singela homenagem a eles, porque eles não tinham teologia, não tinham conhecimento, eles eram pessoas do campo, da roça, e alguns poucos comerciantes, e foram perseguidos, massacrados, pelo rei pagão, dizia-se católico, mas pagão, os perseguiu, mataram a muitas famílias, esquartejaram, degolaram, e esse grupo de pessoas tiveram que fugir ali daquele local e ir para a Alemanha. Como é uma história muito longa, os dados são muito ricos, isso não dá para você memorizar. Então o que eu fiz? Eu fiz aqui um esboço que eu quero ler para que você, se ainda não os conhece, passe a conhecer e que te inspire, porque também me inspira muito, sabe, a buscar a Deus. Eu sei que o conhecimento é fundamental, mas a obra do Senhor, sem nós nos entregarmos realmente de paixão, permitir que o Espírito Santo nos use, não vamos a lugar nenhum, só com conhecimento. E esse povo aqui, com pouco conhecimento teológico, bíblico, fizeram a diferença. Enviaram muitos da Europa para outros países. Então eu quero ler esse relato para que você tenha o conhecimento, se ainda não tem, e se espelhe nessas pessoas, nesse povo, com um testemunho vivo e maravilhoso do que Deus fez na vida dessas pessoas. Então eu começo lendo esse relato, que diz assim: os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. A responsabilidade pela evangelização havia sido lançada nos degraus dos governos naquela época, tipo jesuítas, um exemplo, o governo que bancava, através das atividades colonizadoras deles. Os moravianos, contudo, criam que as missões são responsabilidade da igreja local. Um missiólogo de nome Paul Pierson, ele escreveu a respeito deles. Os moravianos se envolveram com um mundo de missões como uma igreja. Toda a igreja se tornou uma sociedade missionária, devido ao seu profundo envolvimento. Esse pequeno grupo ofereceu mais da metade dos missionários protestantes que deixaram a Europa em todo o século XVIII.
De fato, a história dos moravianos antecede a Reforma. Conhecidos originalmente como os Unitas Fratrum, ou a Unidade dos Irmãos, esses cristãos tchecos foram os seguidores do mártir de John Hus, um reformador antes da Reforma. Ele foi martirizado em 6 de julho de 1415. Os moravianos honram sua morte no calendário deles ainda hoje. Após a morte de Hus, seus seguidores, que foram muitas vezes conhecidos como hussitas, ou como os irmãos boêmicos, experimentaram um verdadeiro ressurgimento. Eles se reorganizaram no ano de 1457 e no tempo da Reforma havia a quantidade deles de 150 a 200 mil membros em 400 igrejas por toda a Europa Central. Mas o levante das guerras de 1600, a Boêmia e Morávia, que é a República Tcheca hoje, foram dominadas por um rei católico romano, o qual desencadeou uma terrível perseguição contra os moravianos. 15 de seus líderes foram decapitados. Os membros da igreja foram mandados para os calabouços e para as minas para trabalhos forçados. As escolas deles foram fechadas. Bíblias, inários, catecismos e escritórios históricos foram totalmente queimados. Foram todos espalhados. De fato, 16 mil famílias repentinamente se tornaram refugiadas. Por quase 100 anos procuravam fugir da perseguição. Por causa disso, formaram uma poderosa rede de cristãos clandestinos através de pequenos grupos. Anos mais tarde, já por volta de 1722, um pequeno grupo desses refugiados estava à procura de algum lugar onde pudesse se sentir seguro. Quando cruzaram a divisa da Alemanha, ouviram que em um lugar conhecido como Herrnhut, uma pequena faixa de terra na propriedade de Nicholas Ludwig von Zinzendorf. E continuando o relato, iniciando em Herrnhut, Alemanha, no século XVIII, 1800, o movimento de oração contínua, 24 horas por dia, chamado Moravianos, durou por quase 100 anos. E eles não oravam por aquilo que estavam dispostos a ser a resposta. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico, um inglês, agricultor e ateu. Esse tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Esses 2 jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador, nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor da sua própria venda para custear sua viagem. No dia que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou
certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que coisa tremenda, maravilhosa. Estou convencido que não devo orar, senão estou disposto a ser a resposta pelo que eu estou orando. Glória a Deus, é algo tremendo. Deus é poderoso para fazer muitas coisas, de acordo com o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Então nós vemos aqui um relato desse grupo de pessoas, assim, a entrega dessas pessoas, dessas famílias. E olha que havia divergência entre eles, dessas famílias, desses grupos, porque eles pensavam em alguns assuntos diferentes e havia muita discórdia entre eles, muita discussão, brigas e outras, talvez heresias. Mas este homem que cedeu a fazenda para que eles morassem e trabalhassem, ele era um advogado formado em direito. Então, ele vendo aquela discórdia, ele achou por bem fazer uma reunião com aquelas pessoas, com aquele grupo de moravianos, e ali os convenceu, dizendo a eles que tinha que haver uma unidade entre eles, porque serviam ao mesmo Deus, ao mesmo propósito, tinham a mesma chama ardendo no seu coração de ganhar almas, de orar a Deus, de consagrar a sua vida para Deus. Então, eles ouvindo aquele discurso, aquela orientação por parte deste proprietário, deste fazendeiro, então eles se uniram em uma só unidade, em um só pensamento, em um só corpo. E nós vemos o relato que esses moravianos, já ali instalados naquela fazenda, na Alemanha, eles criaram uma torre de oração. Vocês acreditam numa coisa dessa? Isso nunca ocorreu e provavelmente antes que Jesus Cristo volte, jamais ocorrerá. Todos os dias, não é um dia, não é 2 dias, não é uma semana, não é um mês, não é um ano, mas 100 anos orando 24 horas por dia naquela torre e consagrando suas vidas em jejum. Imagina como pode uma situação dessa hoje ocorrer? Muito difícil mesmo. E eles se revezavam, grupo de mulheres e grupo de homens, e eles trabalhavam, né, na lavoura. Assim que eles terminavam o trabalho, eles iam lá e faziam a redição de um grupo, entrava outro grupo, isso 24 horas por dia durante 100 anos. Isto é poder de Deus. É isso que nós queremos hoje na igreja. Porque só conhecimento, só formação teológica, só doutorado e mestrado e sei lá eu mais o que, isto não resolve. É bom, é excelente, mas não é poder de Deus para crescimento da igreja, para um avivamento. Há necessidade que nós, incluindo eu, nos humilhemos e buscamos ao Senhor em jejum, em oração, para que a situação da igreja nesse país mude, para que a situação desse país mude. Do contrário, não acontecerá nada. Nós vemos a desunião que existe na igreja brasileira. Eu falo, como digo, igreja brasileira, são todas as denominações, cada um puxando sardinha para o seu lado, cada um achando que está certo em alguns pontos, a outra está certa em outros pontos, e cria um conflito, uma desunião, e não leva a nada. Mas esse povo, esse grupo de pessoas nos dá o exemplo que somente nós entregamos nossas vidas a Deus, não só levantando as nossas mãos para aceitá-lo como Senhor e Salvador, mas de fato, de verdade, permitir que o Espírito Santo nos use, nos capacite. Esta é uma igreja pentecostal,
Com certeza ali havia os dons, se manifestava neles a operação de milagres, com certeza. Eu não estou puxando sardinha para pentecostal, mas eu estou dizendo que a única forma, a única maneira da igreja sair dessa situação que se encontra, cheios de heresia, cheio de sincretismo religioso e conflitos de conhecimento, somente o poder de Deus. Dessa forma, e só isto só vai acontecer quando nós orarmos, buscar a Deus nas madrugadas, jejuar, consagrar nossas vidas, colocar nossa vida no altar. Aí sim, o avivamento que é prometido por Deus será derramado sem medida sobre nós. Então, eu sou grato por ter conhecido este grupo. Já há muito tempo que eu queria fazer algo parecido, sabe, com uma singela homenagem. Eu sou grato e louvo a Deus por isso, por esse grupo que com certeza o galardão deles será enorme, porque já dorme no Senhor. Eu sei que hoje há um segmento desse mesmo povo, mas não tem a mesma essência, mas existe, né, a descendente deles, mas não com a mesma essência, com a mesma entrega. E este grupo terá um imenso galardão, a coroa da justiça receberão das mãos do Senhor, porque é merecedor, é inspirador, que nos ilumine, que nos despertem a buscar a Deus. A buscar a Deus, não um evangelho frio, um evangelho sem graça, um evangelho sem compromisso. Sabe, o evangelho que nós vemos hoje é a procura pelo eu, para ser famoso, para ser poderoso financeiramente, por riquezas de bens, de poder hierárquico. É isso em todos os lugares, em todas as denominações, seja lá qual for, pentecostal histórica ou neopentecostal, embora infelizmente alguns não os considerem como irmãos, nunca vi isso. Está cheio de heresia? Sim, mas é a igreja do Senhor. A igreja católica está cheia de heresia? Sim, mas é a igreja do Senhor. Se você for lá nas 7 cartas que Jesus Cristo mandou que o apóstolo Paulo escrevesse, você vai ver lá, é tudo a igreja do Senhor, ele chama de igreja. Igreja. Está cheia de problemas. Das 7, somente 2, né, que não foram exortadas, não foram corrigidas. As demais cheias de problemas. Aquelas igrejas lá, é as igrejas de hoje. É por isso que está no livro de Revelações, é os problemas de hoje, aqueles problemas de antigamente, é os problemas de hoje piorados 100 vezes mais. Então, nós devemos nos despertar. Por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Acredito eu que de alguma forma, de alguma maneira, alguém vai ouvir. Eu não estou atrás de dinheiro, de monte de inscrito, não. Alguém ouvindo, com certeza, vai despertar. Vai criar uma chama, um despertamento nele. E esse é o objetivo do vídeo. Esse é o objetivo de estar aqui no YouTube. Amém? E logo em seguida, eu vou passar uns trechos contando a história, uma singela homenagem a eles, porque são merecedores, mas que toda a honra e que toda a glória seja dada ao nosso Deus Altíssimo. Amém? Fique com Deus, fique na paz e agradeço a você, se estiver ouvindo, faça um comentário aí a respeito desse assunto, porque é maravilhoso. Isso aqui não é nenhuma novidade, outros youtubers já fizeram, contando a história desse maravilhoso, e tem que contar quantas vezes for necessário para o nosso despertamento. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Tchau!